A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos iniciando a nossa terceira reflexão sobre as afirmativas que Jesus faz sobre Ele mesmo no Evangelho de João. A primeira delas, Jesus diz que é o pão da vida. A segunda, ele se refere como sendo a luz do mundo. E a terceira reflexão que nós veremos nessa série é que Jesus é a porta das ovelhas. Nós encontramos essa afirmativa nos capítulos 9 e 10 do Evangelho de João. O capítulo 9 vai iniciar com a narrativa da cura de um cego de nascença. A partir do verso 1, nós vemos que Jesus passando viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe interrogaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, após esse momento, após dizer para os seus discípulos que o motivo pelo qual aquele homem se encontrava cego é para que o milagre de Deus acontecesse na vida daquele homem e a partir desse milagre a glória de Deus fosse manifesta. Então, após a declaração de que Jesus é a luz do mundo, Jesus pede para que ele cospe no chão, faz um lodo e coloca nos olhos daquele homem e pede para que ele se lave no tanque de Siloé. Aquele homem vai se lavar no tanque de Siloé e no mesmo momento é curado, ou seja, ele passa a enxergar. Interessante é que a narrativa vai continuar e aquele milagre que Jesus fez é realizado num sábado. E precisamos lembrar que o sábado para a cultura judaica era um dia de completo descanso. Era um dia que nenhuma obra poderia ser realizada. E aí Jesus, ao fazer aquele milagre num sábado, ele está apresentando que ele também é o Senhor do sábado, é o Senhor de todas as coisas. E assim ele está se colocando como também o Senhor da lei, porque ele foi aquele que foi capaz de cumprir toda a lei. Os fariseus, os homens que a todo momento buscavam acusações contra Jesus, também vê nesse momento, na operação desse milagre, num dia que era proibido para a cultura judaica, como sendo mais um motivo pelo qual acusar Jesus. O interessante é que Jesus, ao se deparar com aquele homem, após a sua cura, após ele ser completamente alvo do milagre de Deus, Jesus vai se apresentar para ele como sendo a porta que liberta, a porta das ovelhas, a porta que abre caminho para o céu. Acompanhe comigo a parte do verso de número 5, que diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar: Como vira? E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis que ter nascido cego? Como, pois, veio agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego.
mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido, que se alguém confessar ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, nós vemos nesse cenário que Jesus Cristo, mais uma vez, diante daqueles homens, dos fariseus, dos religiosos da época, ele se coloca como sendo o Filho de Deus, operando milagres e maravilhas, e por suas atitudes, Jesus é completamente rejeitado pelos homens, por aqueles que conheciam a revelação de Deus do Antigo Testamento, aqueles que conheciam todas as profecias acerca de Jesus Cristo, estavam vendo aquelas profecias se cumprindo na sua vida, mas mesmo assim insistiam em não crer. Então Jesus, ao curar aquele cego num sábado, ele se coloca como sendo o Senhor do sábado, coloca-se como sendo aquele que cumpriu toda a lei, está se sobrepondo à lei, porque a lei, ela, como diz lá em Gálatas, ela servia apenas como um aio, como alguém que conduzia até Cristo. Então a lei em si mesma ela não poderia salvar ninguém, ela apenas apontava para nós que somos fracos e pecadores e que por nós mesmos não poderíamos jamais cumprir a lei, mas era necessário que Cristo viesse, cumprisse toda a lei por nós, por ele ser santo, perfeito, justo e o único capaz de cumprir a lei, de se sobrepor à lei, para que enfim pudéssemos ter o caminho da salvação. Então, depois desse cenário da cura do cego de nascença, depois desse cenário onde a cura é realizada num sábado, e de todo esse cenário que mostra como os fariseus eles rejeitam e insistem em rejeitar Jesus Cristo, Jesus ele vai fazer nesse capítulo mais uma grande afirmativa. Ele vai dizer que é a porta das ovelhas. E aí dentro desse texto nós vamos fazer algumas considerações e reflexões importantes para que possamos pensar sobre a importância de Cristo em nossas vidas. A primeira delas nós podemos encontrar no versículo de número 35. A porta está diante de todos, mas apenas as ovelhas entram na porta. Jesus é aquele que se apresenta para toda a humanidade. O Evangelho ele tem sido propagado, tem sido anunciado para todos os povos, todas as línguas, para todas as tribos, para todas as nações. Mas nem todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho realmente acreditam na mensagem do Evangelho. Apenas as verdadeiras ovelhas de Cristo vão ouvir a mensagem do Evangelho. E aquele homem, aquele cego que foi curado, ele vai se colocar agora como sendo uma ovelha, porque ele passa a crer também em Jesus Cristo. Ele não recebe simplesmente um milagre físico, mas ele também recebe um milagre espiritual da salvação. O verso de número 35 nos diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado, porque aquele homem, após todo aquele cenário que nós vimos anteriormente, ele vai ser expulso da sinagoga, porque ele estava defendendo Jesus Cristo perante os fariseus. E encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Jesus agora está se colocando como uma porta diante daquele homem e perguntando se ele acreditava no Filho de Deus. Aquele homem tinha sido curado, tinha recebido uma cura física, mas Jesus está diante dele agora perguntando se ele crê no Filho de Deus, e essa crença o levaria para o renascimento espiritual. Verso 36 diz: ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que creia nele? Jesus disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então, a porta que é Jesus se apresenta diante daquele homem, e aquele homem se coloca na posição de uma ovelha. Por quê? Porque ele crê no Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que se a mensagem do Evangelho chegou até você, e você um dia creu, e um dia você confessou, é porque você tem se colocado como uma ovelha de Cristo. Também é fato que nem todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, e muitos que às vezes são apenas simpatizantes com a mensagem do Evangelho, vão de fato ser ovelhas de Cristo. Porque muitas vezes a gente pode estar no mesmo meio como os fariseus estavam, podemos presenciar os mesmos sinais como os fariseus presenciaram, mas ainda assim insistir em não crer. Então, em primeiro lugar, a porta está diante de todos, mas apenas as ovelhas entram na porta, que é Jesus. Em segundo lugar, a porta é aberta por meio da fé. Então, não tem como você
entrar por uma outra forma. Não. É necessário que você tenha a fé salvífica no Senhor Jesus Cristo. E por isso que o verso 38 diz: creio, Senhor, e o adorou. Então essa fé que é gerada em nós pelo próprio Espírito Santo de Deus vai ser uma fé que vai nos permitir a salvação e a entrada nessa porta. O verso de número 39 diz: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe: também nós somos cegos? Verso 41. Disse-lhe Jesus: se sois cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, aquele homem deu crédito à pregação do Evangelho, aquilo que Jesus falava, a porta que estava diante deles. E essa porta aberta que foi confessada por aquele homem, através da fé, o levou à salvação. Pelo contrário, aqueles fariseus que insistiam em negar a existência do caminho que estava diante deles, permaneceram na sua vida de pecado, como Jesus disse. Vemos, por isso, o vosso pecado permanece. Aqueles homens insistiam na sua vida de pecado. E a pergunta é, mas eles viviam uma vida de religião? A pergunta é, mas eles viviam o conhecimento teórico sobre Deus? E a resposta de Jesus diante daqueles homens é que não adianta nada daquilo, se a nossa fé não for verdadeiramente fundamentada no caminho que é Cristo. E isso é importante para nós pensarmos dia após dia. Em terceiro lugar, dentro desse cenário, nós podemos também perceber uma importante lição. Somente o verdadeiro Senhor das ovelhas tem acesso legal a elas. Somente o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que é o nosso Pai, ele tem acesso verdadeiro às suas ovelhas. A partir do capítulo 10, nós vamos acompanhar isso. O verso 1 nos diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus nos coloca diante de nós pelo caminho correto, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é a porta que está diante de nós. Mas a todo momento existem ladrões e salteadores querendo roubar a nossa fé, querendo roubar a nossa esperança no verdadeiro caminho. E aí nós que somos as ovelhas, nós precisamos dar ouvidos àquele que é o nosso Senhor. Nós precisamos observar por onde tem entrado. Se é o verdadeiro pastor que entra pela porta, ou se tem chegado até nós ladrões e salteadores que pulam as cercas, pulam os muros para saquear. Como é que chegou a mensagem até você? Será que a mensagem chegou por um mecanismo legal, ou seja, a verdadeira Igreja de Cristo que está apresentando a porta para você? Ou será que a mensagem chegou de uma forma distorcida e são apenas ladrões e salteadores que estão distorcendo o Evangelho, e às vezes com uma mensagem até bonita, às vezes com uma mensagem até agradável para a nossa carne, mas que muitas vezes nos leva distante do Senhor? Então, somente o verdadeiro Senhor das ovelhas tem um acesso legal a elas. Somente o verdadeiro Deus tem o acesso, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi o seu precioso sangue que nos comprou. Por isso que Ele tem acesso a cada um de nós. E por isso que ninguém pode nos tomar das suas mãos, porque fomos comprados por alto preço. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em quarto lugar, as ovelhas reconhecem a voz do seu Senhor. Então, se somos ovelhas de fato de Cristo, se entramos nessa porta, nós reconhecemos a voz do Senhor. E é por isso que a palavra de Deus, ao ser anunciada, ela causa efeito em nossa vida. Ela nos transforma aquilo que nós somos, transforma aquilo que nós pensamos, transforma as nossas ações, porque ao ouvir a voz do nosso Senhor, nós obedecemos. E é isso que o verso de número 3 nos diz. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. Ou seja, o Senhor das ovelhas é conhecido pelas ovelhas, e as ovelhas do Senhor conhecem o seu Senhor. E não simplesmente conhecem, mas seguem
e ao seguir, elas obedecem, elas seguem os seus passos, elas seguem os seus caminhos. Se você é ovelha de Cristo e se você entrou por essa porta, você verdadeiramente segue aquilo que o Senhor ensina. Ao examinarmos as nossas vidas, precisamos perceber se as nossas ações e pensamentos estão de acordo com aquilo que o nosso Senhor ensinou na sua palavra. Em quinto lugar, o Senhor das ovelhas guia. Então, não simplesmente ouvimos a voz do nosso Senhor, mas somos guiados por Ele. O verso de número 3 ainda nos diz que Ele nos chama pelo nome e as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, os discípulos de Cristo são aqueles que seguem Ele. Por isso que o próprio Jesus diz que quem quiser ser verdadeiramente seu discípulo, é necessário que a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Precisa renunciar à sua própria vontade, porque aqueles que são servos não têm vontade própria, mas seguem a vontade do seu Senhor. Precisam ouvir e reconhecer a voz do verdadeiro Deus, porque assim de fato as verdadeiras ovelhas fazem, e como o próprio texto diz, porque conhecem a sua voz. Quero dizer para você que se você não tem sido enganado por um falso evangelho, é porque você tem reconhecido a voz do seu Senhor, daquele que é o seu líder, daquele que é o seu verdadeiro guia. E muitas vezes aqueles que têm dado ouvidos a ensinos distorcidos da palavra do Senhor têm demonstrado que não têm se comportado como ovelhas, mas têm seguido qualquer voz que tem se levantado, qualquer ensinamento que tem se levantado. E isso traz condenação, isso traz um distanciamento de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, porque muitas vezes eles estão distantes daquilo que o seu guia fala, porque estão dando ouvidos a outras vozes. Em sexto lugar, Jesus é a porta das ovelhas. Então, depois de se apresentar como sendo tudo isso, aqui vai vir a grande afirmativa de Jesus. Ele vai se colocar como sendo a porta das ovelhas. A partir do verso 7, nós presenciamos isso. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Após dizer todo esse cuidado que ele tem com cada um de nós, ele, enfim, diz: eu sou a porta das ovelhas. Não simplesmente eu trago vocês para fora, não simplesmente eu cuido de vocês, não simplesmente eu guio vocês, mas eu sou a própria entrada no reino de Deus. Eu sou o próprio caminho que dá acesso ao Pai. De forma que, se você quiser chegar a Deus, é necessário que você entre na porta que sou eu. E aqueles que são ovelhas é que entram na porta. Aqueles que não são ovelhas jamais entrarão na porta. Por isso que Jesus diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Se um dia você encontrou com o Senhor Jesus Cristo e deu crédito à mensagem do Evangelho, é porque você se colocou na posição de ovelha e você entendeu que a porta é Jesus, que não há outro caminho, que não há outro acesso a Deus, mas apenas o Senhor Jesus Cristo. Em sétimo lugar, a porta que é Jesus nos dá a salvação. Ou seja, não é qualquer porta que está diante de nós, não é qualquer opção que está diante de nós, não. Mas a porta que é Jesus, ela nos garante a salvação, de forma que nenhuma outra porta ou não há nenhum outro caminho que nos conduza à salvação, mas apenas a porta que é Jesus. O verso de número 8 nos diz, do capítulo 10: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Entendeu aí? Se você é ovelha, você não dá crédito aos ladrões e salteadores, mas você escuta a verdadeira voz. E aí o verso 9 do capítulo 10 nos diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, a salvação é encontrada em Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não é se você entrar pelo caminho da religião, não é se você buscar outros deuses, não. É se você buscar Jesus Cristo. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em oitavo lugar, a porta que é Jesus nos dá a liberdade. Jesus não nos veio
nos colocar numa posição de prisão, mas ele veio nos libertar da condenação do pecado. E a continuação do verso de número 9 diz: entrará e sairá. Isso traz para nós a ideia de liberdade, ou seja, em Jesus Cristo. Nós entraremos e sairemos. Não é entrar e sair do caminho, não. É entrar e sair a todo momento, estar envolvido na presença de Deus. É você ter essa liberdade de desfrutar da presença de Deus, porque nós fomos libertos pelo seu sangue. Ou seja, Jesus que é a porta, ele nos garante a salvação, ele nos garante liberdade. E o texto ainda nos acrescenta mais uma grande promessa, um grande benefício, uma grande bondade que Deus nos dá através daquilo que Ele é. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, em Jesus Cristo nós, além de encontrarmos a salvação e a liberdade, nós encontraremos alimento. Ou seja, Jesus é o alimento. E aí reportamos mais uma vez a ideia do pão da vida. Jesus é aquele que sacia a nossa fome, é aquele que sacia a nossa sede de uma vez por todas. Todas as necessidades do nosso ser são supridas em Cristo Jesus, porque Ele é aquele que nos alimenta, que nos dá pastos verdejantes. E aí, tudo que Jesus faz enquanto afirmativa sobre Ele mesmo está totalmente relacionado com aquilo que o Pai também diz sobre Ele mesmo. O Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos guia para pastos verdejantes. Jesus é a porta e aquele que está nele entrará e sairá e achará pastagem, achará alimento, achará cuidado, achará um líder, um guia que o leva à salvação, um guia que o leva à presença de Deus. Por fim, em nono lugar, a lição que podemos tirar desse texto belíssimo e riquíssimo é que a porta que é Jesus nos dá vida em abundância. O versículo de número 10 do capítulo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma vida sobressalente, uma vida excedente na presença de Deus. E a abundância que o texto traz aqui não tem a ideia de você ser rico materialmente, não é nada disso. Precisamos desconstruir essa ideia de que o Evangelho é um evangelho de bênçãos materiais, não, irmãos? Muito mais do que isso, muito mais do que aquilo que podemos receber de Deus enquanto dádivas e bênçãos aqui nessa terra. O Evangelho traz para nós o brilho, o vislumbre de uma vida eterna, traz o vislumbre de uma vida de abundância, de forma que aqueles que estão em Cristo, mesmo padecendo por intempéries aqui nessa vida, estão saciados no Senhor, têm uma vida abundante, uma vida que é completamente excelente sobre todas as coisas, de forma que temos segurança, de forma que temos alimento, de forma que temos paz, temos gozo no Espírito Santo, porque em Cristo Jesus, aquele que é a porta das ovelhas, nós encontramos a razão da nossa existência, porque quando nos deparamos com Ele, nós encontramos o sentido de onde viemos, o que estamos fazendo aqui nessa terra e para onde vamos, porque nós viemos do Senhor, somos sustentados pelo Senhor e iremos para o Senhor, se estivermos na porta. E a pergunta que eu deixo para você refletir: você é ovelha? Você encontrou a porta? Ou você ainda está perdido, sem saber o que é? Quero dizer que a porta está diante de todos, mas apenas as ovelhas que entram pela porta, que é Jesus Cristo. Por isso se coloque na posição de ovelha. Ouça a voz do seu Senhor, ouça a voz do seu líder, ouça a voz do seu guia, ouça a voz daquele que quer te levar para a salvação. E que essa mensagem possa impactar a sua vida e que você possa ter segurança que a porta está diante de você. O caminho é estreito e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à eternidade é estreito, assim como a porta também está diante de nós e muitas vezes se apresenta como uma porta estreita, uma porta difícil porque requer de nós renúncia, requer de nós negar-se a si mesmo.
mas a recompensa de entrar por essa porta é incomparável, porque é a porta que nos leva à eternidade e à vida plena com Deus.